Então, hoje é o culto da família. Na verdade, esse foi o mês da família, né? A gente falou de família o mês inteiro. E a gente gosta de trazer a família aqui para pedir a bênção de Deus, para pedir oração, renovação de alianças, reconciliação, bênção ao longo do ano. Mas a verdade mesmo é que muita gente tem um parente que prefere não encontrar. Não é? Família de crente. Fulano vai? Ou aquele passivo-agressivo, né? Você não briga, mas também não fala. Oi, oi. Está na casa da mãe, espera o outro sentar para você escolher o outro lado da mesa. Quando passa perto, você vai correr aquela tensão assim. Qualquer discordância, dispara uma briga. É ruim para os pais, é ruim para a gente. Família dividida é uma coisa ruim. E não é que cada um tem as suas razões. Às vezes você acha que as tuas razões são melhores que as do outro, mas a verdade é que cada um tem as suas, e a gente, quando é parte, não consegue enxergar as coisas com isenção. Quando você tem um envolvimento pessoal, quando você tem envolvimento emocional, você não consegue. Hoje eu vou falar de reconciliação, de uma cena bonita de reconciliação entre irmãos, dessas de final de novela. Ninguém mais assiste novela, vocês assistem, agora é série, né? Então, final de temporada, pronto. Mas antes de falar da reconciliação, eu tenho que falar da briga. Segura aí, Milena, que eu vou demorar um pouquinho para ler. Senão eu vou ficar lendo a noite toda. Tem uns 5 capítulos de Gênesis aqui. Eu não vou ficar lendo 5 capítulos de Gênesis. Até para a novela durar mais de uma semana. Eu não vou ler isso tudo aqui para vocês. Que eu sei que novela bíblica vocês assistem, né? Eu não assisto não, mas eu sei que vocês assistem. Então, Esaú e Jacó eram 2 irmãos que nunca se deram bem. Eles aparecem na história no capítulo 25 do livro de Gênesis. Eles eram filhos de Isaque, e diz a Bíblia que quando Rebeca engravidou a mãe deles, eles brigavam no ventre, eles eram gêmeos. E diz que a mãe sentia os 2 brigando dentro da barriga dela e queria morrer. A gente tem filho grande, sabe que de vez em quando tem que apartar. Eles se desentendem, eles disputam, mas na barriga. E a gente fala que criança é inocente, mas na verdade a semente do pecado já está em nós. Mas Deus revelou para ela que, na verdade, tinha 2 nações na barriga dela. Os 2 eram pessoas de temperamento forte e de destinos diferentes. E essa briga se prolongou ao longo de toda a vida. Esaú era aquele galã rústico. Esaú era peludo, caçador, o machão da época. Uma sociedade de pastores, sociedade agrária, o pessoal vivia no campo. Canaã tinha muitas florestas, as montanhas eram cobertas de bosques, tinha muitos animais silvestres, muitas árvores, macacos. Tinha até leão em Israel naquela época. Leão, urso, veado, muito animal de caça. E Esaú era caçador, orgulho do papai, né? Aquele cara machão, e que saía para o campo, trazia animal de caça. Esaú era pegador. Hã? Não sei. Está estalando, né? Prepara um microfone sem fio de cabo para mim. Eu falei de brincadeira, mas assim, naquela época podia. Esaú pegou logo 2 esposas. O cara não era fácil. Depois pegou uma terceira. Ou seja, o cara era tão bravo que ele dava conta de 3 mulheres e de 3 sogras. Cara, não era fácil. Eu posso sempre contar a piada de sogra, que a minha sogra é uma santa. Então, eu falo de verdade, é verdade. Então, assim, imagina, eu não vou levar bronca quando chegar em casa, nem da minha sogra, porque todo mundo sabe que a minha sogra não é. A da minha mulher também é uma santa. E outro dia eu levei bronca para não ficar falando que eu levo bronca. Feio o negócio. Para as 2. Então, falando sério, Esaú, então, era aquele cara machão, né? Mas Esaú era um cara muito impulsivo, muito inconsequente.
O pai tinha orgulho dele, aquela coisa boba de filho, né? Meu filho é macho, tal, caçador, 2 mulheres, tal, aquela coisa de homem. E Jacó era aquele cara mais tranquilo, ficava mais em casa, cozinhava. Naquela época, cozinhar era coisa de mulher, né? Ele ficava em casa cozinhando. Esse menino vai cuidar de uma ovelha, vai matar um bicho, fica aí fazendo comida, né? Era Jacó. Jacó era um cara pacato, a mãe gostava dele. Qual é a mãe que não gosta de um filho que faz jantar, né? Imagina. A mãe gostava dele. E diz o texto que um dia Esaú saiu para caçar. Eu não sei vocês, eu gosto de assistir aquela série de caça. Eu gosto de assistir reality show, né? Então, eu assisti a temporada de caça inteira. E Meat Eater, o nome da série. E aí eu estou esperando sair mais uma temporada. E esse caçador sabe que tem dia, tem semana, que o bicho não aparece. Né? E o cara roda e não pega nada. O animal sabe que ele está sendo caçado, ele não é bobo. E aí ele caçou, acabou o mantimento, ele não pegava nada, não pegava rolinho com ele, um passarinho. A gente está rindo, mas a gente, quando pula o almoço, chega em casa devorando o primeiro pacote de biscoito que aparecer pela frente. Esaú ficou dias no mato sem comer, ele estava desfalecendo. As pessoas naquela época, até rico, comiam 2 vezes por dia, gente. 3 era luxo já, e comia bastante para matar a fome. Comida era coisa rara naquela época. Eles estavam acostumados a ficar de barriga vazia. O Esaú chega no acampamento lá deles, desmaiando, e ele encontra Jacó fazendo um cozido. Mesmo que não fosse lá grande coisa, quando você está com fome, melhor temperar a fome. Né? Ele chega e fala, eu estou morrendo, me dá um prato de comida. O Jacó fala, não é assim. Você estava caçando, eu estava cozinhando. Você quer comida? Quer. Eu troco pela sua primogenitura. Isso é uma proposta tão ridícula. Primogenitura era o direito do filho mais velho. Para começar, ele era o chefe da família. A sociedade era patriarcal. Então, o chefe do clã era o pai. E quando ele morria, o chefe passava a ser o filho mais velho. Por ser o mais velho, além de ser o chefe da família, ele tinha direito à porção dobrada na herança. Ele era o chefe, ele tinha que ser mais rico que os irmãos, ele ia mandar neles. Então, dividia a herança pelo número de filhos homens mais um, porque ia 2 partes mais velhas. A filha, ele recebia um dote quando casava, acabou. A herança era para filho. Era lei, gente, eu não estou dizendo que era certo, era lei. O mais velho recebia a porção dobrada e ele era o herdeiro do patriarcado. Então, Jacó chega e fala, escuta, eu quero metade da sua expectativa de herança e quero ser o primeiro na linha de sucessão por um prato de comida. O que Esaú falou? Tá bom. Eu não sei quem está mais errado, Jacó porque o propôs ou Esaú porque aceitou. Porque a Bíblia fala que ele desprezou a primogenitura. Ele olhou para a necessidade imediata e desprezou toda a promessa de Deus que estava sobre a vida dele, toda a expectativa de herança que havia sobre ele, todo o seu futuro, ele desprezou. A gente fala de Esaú, mas não está na mensagem, não está nem no meu esboço. Quantas vezes a gente despreza o relacionamento, o emprego que sustenta a nossa vida, as oportunidades que a gente lutou para conquistar, a nossa saúde, por um impulso. Por um prato de comida? Sim. Você está diabético, pode ficar cego, pode perder o dedo, pode parar os rins e come doce. Por uma noite de sexo. A família que você construiu, o relacionamento que você tem, o seu cônjuge que confia em você. Estava falando outro dia, a pessoa que te dá um emprego, te dá uma oportunidade. Você anuncia um emprego, aparece uma fila de gente na porta. Você se aborrece alguma coisa que disseram, despreza o teu emprego. É a mesma coisa que Esaú fez. Pela necessidade imediata, você despreza o futuro. É preciso entender que Jacó foi velhaco? Foi.
Mas Esaú também estava sendo julgado, porque havia uma bênção de Deus sobre a vida dele e ele desprezou. Por quê? Por um prato de comida. Ele estava chegando em casa, Jacó não saía muito de perto de casa. Andava mais um pouco, tinha alguma coisa para ele comer, um pão, sei lá, não tinha geladeira, mas tinha comida. Ah, o cara chegou até aqui, aguenta mais de 1 hora, sei lá. Não, eu quero agora. E diz a Bíblia que ele aceitou, fez o juramento, comeu, e levantou e desprezou a primogenitura. Porque às vezes você faz a besteira, e quando você cai em si, o que eu fiz da minha vida? Ele fala que, a Bíblia fala que Esaú levantou e desprezou a primogenitura. Fala, era isso mesmo. Importante que eu matei a fome. Eu continuo tendo a metade. Meu pai gosta mais de mim mesmo. Diz as pesquisas que as pessoas mais bonitas, as pessoas mais altas, levam vantagem nas seleções de emprego. A pessoa olha para a sala de espera da entrevista e imediatamente simpatiza com a mais bonita. É do ser humano isso. E às vezes a gente olha para o mais bonito, nesse caso era o Esaú, e acha que ele é o melhor. Às vezes a pessoa é impulsiva, inconsequente. Ela tem a capacidade intelectual, mas não tem a capacidade emocional. Era Esaú. Ele não tinha base emocional, ele desprezou, levantou e foi embora. Mas nesse momento ele perdeu a primogenitura. Foi a primeira vez que Jacó passou na frente. Porque Jacó era o mais novo, Esaú era o mais velho. Tudo era para Esaú e Jacó deveria ser o servo de Esaú, pela lei da época. Ele ia ter a herança dele, mas ele ia andar atrás do irmão. E aí, capítulo 25. Aí pula para o 27. O que acontece? O pai deles, Isaac, estava velho, meio ceguinho, achando que ia morrer. E entre os patriarcas, a autoridade espiritual, não havia igreja. Quem era o Deus da família, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, e a autoridade espiritual era do patriarca. O Isaac chama o filho mais velho, Esaú, que já tinha negociado a primogenitura com o irmão, e fala, eu vou te abençoar. Porque o pai preferiu Esaú. Mas primeiro, vai no campo. Caça um animal para mim. Eu gosto de carne de caça. Traz para mim e prepara. Eu vou comer e vou te dar a minha bênção. E Esaú saiu para caçar. Só que a mãe dos dois, a Rebeca, ouviu. E chamou Jacó e falou, seu pai mandou o seu irmão caçar e vai abençoá-lo. Mas quem vai herdar a bênção é você. Eu vou fazer um cozido de um jeito, eu vou fazer um cabrito de um jeito, que seu pai vai jurar que é carne de caça. O cara estava velho já, você não enxergava, o paladar também piora, gente. Eu já li uma vez assim, por que as pessoas mais velhas gostam de comida muito temperada, de coisa muito doce? Porque o paladar vai perdendo a precisão, que nem o nosso olfato, que nem a nossa audição, que nem a nossa visão. O paladar também vai morrendo. Ele já não enxergava bem, já não devia estar com esse gosto todo. Ele falou, eu vou fazer de um jeito que ele vai acreditar que é carne de caça. Ele falou, mãe, que isso? Em vez de me abençoar, ele vai me amaldiçoar, ele vai perceber que não sou eu. Meu irmão é todo peludo, eu sou assim, lisinho. Meu irmão tem cheiro dele, meu cheiro é diferente, a voz é diferente. Deixa comigo. Bota a pele de cabrita na parte do seu corpo que fica exposta. Fica imaginando a cena, devia ser engraçado, né? E usa a roupa suja do seu irmão, vai ficar com o cheiro dele. Chega no seu pai, ele vai acreditar. Eu vou te falar uma coisa de boa, sua mulher te conhece melhor do que você mesmo. Ainda mais depois de 20 anos, né, amor? Não deu outra. Ele chegou, tentou engrossar a voz, mas não funcionou. O pai percebeu que a voz estava diferente. Oi, pai, sou eu, Esaú. Esaú, chega mais perto. Você voltou tão depressa. Deus abençoou a minha caçada. Vem aqui perto, tocou na mão. Está peluda. Mão de Jacó é lisinha. Vem mais perto para eu te abençoar. Ele chegou perto do pai. O cheiro é de Esaú. Comeu e abençoou Jacó, dizendo que ele seria o chefe da família, que a bênção do avô estava sobre ele, que o irmão iria servi-lo, pensando que era Esaú. Jacó saiu.
Falou, a voz é do Jacó, mas o cheiro é de Esaú. Ele ficou desconfiado, mas vai, cara. Chega uma hora que você tem que confiar nos outros. Você não dá mais conta de tocar a tua vida sozinho, dá? Não. Aí chega o Esaú. Cheguei, pai. De novo? Não, sou eu. Esaú, teu irmão enganou nós dois. Eu já dei a bênção para ele. E o Esaú começou a chorar e caiu em si, porque ele perdeu tudo. Ele tinha expectativa de que a bênção espiritual revertesse a bênção legal que ele perdeu. Ele legalmente perdeu o direito à chefia, perdeu o direito à herança dobrada, mas ele falou, a bênção espiritual estava aí. Mas ele foi julgado lá atrás, quando ele desprezou a primogenitura. Ele desprezou a primogenitura. Ele trocou o lugar de filho mais velho, de herdeiro, de representante, de sucessor do pai, por um prato de comida. Deus viu. Jacó errou. Rebeca errou. E cada um deles pagou pelo erro que cometeu. Mas o plano era que Jacó herdasse. E aí vai outro parêntese. Olha só. O plano de Deus vai se cumprir. Mas se você vai achar que vai fazer a vontade de Deus do jeito do diabo, você vai pagar por isso. Deus não precisa que a gente minta, que roube, que engane para a vontade dele acontecer. Rebeca e Jacó fizeram isso. E Esaú falou, só tem uma bênção para mim, pai? E Deus abençoou ele, mas assim, a herança espiritual já estava sobre Jacó. E Isaac não teve autoridade para reverter, porque era a vontade de Deus. Quem anda com Deus sabe que Deus não é um espírito que pode ser encantado, Deus é Deus. Deus não troca a favor. Tem gente que chega na igreja achando que é igual lá no centro, você abaixa uma obrigação e consegue um favor. Isso não funciona assim. Quando você ora de acordo com a vontade de Deus, a vontade de Deus se cumpre sobre a sua vida. Não adianta pedir a Deus para fazer o mal, pedir a Deus para fazer injustiça, para violar o livre-arbítrio do outro. Isso ele não faz. Ele não traz a pessoa amada em 3 dias, porque a pessoa amada é livre. Ora de acordo com a justiça de Deus, e aí a justiça de Deus te alcança. Ele não conseguiu. Mas ele abençoou Esaú. Esaú saiu. E o cara que é emotivo, ele não consegue guardar para si. Ele precisa botar para fora, senão ele vai sufocar, né? Ele saiu e falou lá para os amigos, meu irmão me tirou tudo. Assim que meu pai morrer, eu mato ele. E isso chegou no ouvido dos pais. Falou, isso não pode ser. Nós não queremos uma desgraça na nossa casa. E Esaú já tinha casado com 2 mulheres cananeias. Os cananeus não valiam nada. Para começar, o costume da terra era que todo casal sacrificasse o primeiro filho a Baal. O primeiro bebezinho era morto em sacrifício e enterrado debaixo do alicerce da casa para trazer prosperidade. Isso é arqueologia. Debaixo das casas dos cananeus tem esqueleto de criança. Isso não é da Bíblia, não. Isso é arqueologia mesmo. Está na Bíblia, mas não está só na Bíblia. Só para começar, prostituição, exploração de escravos, a vida do ser humano, a vida do estrangeiro não tinha valor. Lembra da história de Sodoma e Gomorra, que os caras quiseram estuprar os anjos? Pois é, estrangeiro que dormisse em cidade cananeia sem permissão era estuprado e morto. Acabou. Era esse povo. Era daí que Esaú tirou as 2 esposas. Aí eles chamaram e falaram, olha só, teu irmão arrumou uma mulher aqui de Canaã, encheu o nosso coração de desgosto. Vai lá na nossa parentela arrumar uma esposa, vai para a casa do teu tio Labão, ele vai arrumar uma esposa para você, e você sai de perto do seu irmão, para não dar desgraça. E mandaram Jacó para longe. Só que eles não mandaram Esaú, que estava jurando matar o irmão, mandaram Jacó. Por quê? Porque quem criou essa confusão toda foi Jacó, quando enganou o pai. Da primeira vez foi trato, da segunda vez foi enganação. Havia um juízo sobre a vida de Jacó. Quando Abraão manda o servo buscar uma esposa para Isaac, ele manda com carregamento de presentes.
Quando Isaac manda o filho arrumar uma esposa, manda ele liso. Vai arrumar uma esposa. Naquela época o homem pagava para casar com uma mulher. Agora nem de graça os caras estão querendo casar, né? Naquela época tinha que dar um dote para o pai dela. Por quê? Porque para separar dela ele tinha que devolver o dote. Era como se fosse uma multa. Você tirou a filha do cara de casa, legal. Eu quero devolver. Então tá bom. Você, tipo assim, sei lá, o cara disse, 10 mil para casar com a mulher. Esse dinheiro ia com eles. Mas para separar dela ele tinha que pagar a multa, tinha um depósito. Entendeu? Era a lei da época, era a maneira de proteger as mulheres, que são a parte mais frágil. Ele saiu sem nada. Como é que ele arrumou uma esposa duro? Ele foi. E a mãe dele? Qual foi o castigo? O filho que ela mais gostava foi embora. Ficou só aquele que ela enganou. Olha a mão de Deus aí. Tenta fazer vontade de Deus do jeito do diabo para você ver o que é bom. Bota a culpa em Deus. É a vontade de Deus, mas você não fez do jeito dele, não. Lá foi Jacó sozinho para a casa do sogro. E aí, para encurtar a história, que não é a parte que me interessa, ele trabalhou na casa do sogro 20 anos. O sogro dele era mais velhaco que ele. Ficou dando a volta nele 20 anos. Ele piscava, o sogro roubava ele. Ele piscava, o sogro roubava ele. Mas, a despeito da velhacaria do sogro tio, ele enriqueceu na casa do sogro. E diz a Bíblia que ele ficou muito rico. Eles eram pastores de ovelhas, era pago por produção, não era salário, não tinha, o sistema era diferente. E a parte que cabia a Jacó sempre crescia mais. Foi de um jeito que, no final, o sogro e os cunhados estavam com raiva dele, que eles tentavam dar a volta em Jacó e não conseguiam. Ele continuava ficando mais rico, mais rico, mais rico, mais rico. Ele falou, bom, agora não está perigoso já. É melhor ir embora. Depois de 20 anos, ele volta para a casa do pai. E quando ele saiu, lá no finalzinho do capítulo, eu anotei. Eu acho que deve ser 29, mas está anotado aqui em algum lugar, mas eu vou ficar preso aqui. Quando ele estava saindo, Deus aparece em visão para ele e fala, Jacó, as promessas de Abraão e Isaque estão sobre a sua vida. E eu serei contigo na terra das tuas peregrinações, e eu vou fazer você voltar aqui para a casa do teu pai. Ele saiu de casa sem dinheiro, mas com uma promessa. E no final da vida ele fala, ele trabalhou dia e noite, porque se tivesse qualquer prejuízo, o prejuízo era dele. Não é esse negócio de chegar a trabalhar de manhã, dar 5 horas, volta para casa, não é não. Era levar as ovelhas para pastar pelo campo de dia e dormir numa cocheira junto com elas de noite, porque se alguma raposa entrasse para roubar a ovelha, você pagava. Passar mais noite fora de casa do que dentro de casa, passar dias andando debaixo do sol, brigando com o lobo, brigando com o urso, brigando com o leão, brigando com o ladrão. Foi assim que ele fez a fortuna dele. E aí ele voltando para casa, ele ora. E Deus confirma a promessa sobre a vida dele. Só que estando ele chegando, antes desse texto que eu já vou ler, ele manda avisar o irmão, olha, eu estou voltando para casa. E qual é o recado que o mensageiro traz de volta? Olha, seu irmão está vindo ao seu encontro com 400 homens. 400 homens. Vamos ler agora? Bota o texto para mim, Milena. Jacó também seguiu o seu caminho. E anjos de Deus vieram ao encontro dele. Não, peraí. 32, desculpa. 32. Será que eu anotei errado? Peraí. Bota o 33. 33. Bota 33 para mim que eu devo ter anotado errado. Acontece. Isso. 33:1.
Quando Jacó olhou e viu que Esaú estava se aproximando com 400 homens, dividiu as crianças entre Lia, Raquel e as 2 servas. Colocou as servas e seus filhos à frente, Lia e seus filhos depois, e Raquel com José por último. Ele mesmo passou à frente, e ao aproximar-se do seu irmão, curvou-se até o chão 7 vezes. Mas Esaú correu ao encontro de Jacó, e abraçou-se ao seu pescoço, e o beijou, e eles choraram. Então Esaú ergueu o olhar e viu as mulheres e as crianças, e perguntou: quem são esses? Jacó respondeu: são os filhos que Deus concedeu ao teu servo. E então as servas e os seus filhos se aproximaram e se curvaram. Depois Lia e seus filhos vieram e se curvaram. Por último chegaram José e Raquel e também se curvaram. Esaú perguntou: o que você pretende com todos os rebanhos que encontrei pelo caminho? Ser bem recebido por ti, meu senhor? Respondeu Jacó. Disse, porém, Esaú: eu já tenho muito, meu irmão. Guarde para você o que é seu. Mas Jacó insistiu: não, se te agradaste de mim, aceita o presente de minha parte, porque ver a tua face é como contemplar a face de Deus. Além disso, tu me recebeste tão bem. Aceita, pois, o presente que te foi trazido, pois Deus tem sido favorável para comigo. Eu já tenho tudo o que necessito. Jacó tanto insistiu que Esaú acabou aceitando. Agora preste atenção. Jacó sai de casa jurado de morte pelo irmão. Ele volta para casa avisando que está vindo. Aí o irmão vai ao encontro dele com 400 homens. O que era para ele pensar? Não, contrata 800. Desculpe, cada um com seu temperamento. Contrata 800, para não ter chance de empate. Ou então não volta. Você não precisa de 400 homens para abraçar uma pessoa. Esaú não saiu de casa bem intencionado. O que Jacó fez? Primeiro orou e falou: Deus, o Senhor prometeu que ia me trazer de volta em segurança. Como é que eu posso fazer isso se eu estiver morto? Segundo, ele não voltou para casa para derramar o sangue do irmão. Para matar o pai e a mãe de desgosto. Não foi para isso que ele voltou. Ele voltou debaixo de uma promessa de Deus. Ele falou: bom, se não é para brigar, o que eu faço? Diz o texto que ele separou um presente riquíssimo. Camelos e cabritos e ovelhas e presentes. Era uma época que a economia deles era uma economia de pastores. A riqueza deles eram os rebanhos. Eles não eram fazendeiros de plantar. Eles viviam na terra. A terra fértil era dos cananeus, a terra em volta das cidades e perto dos rios. A terra que não dava para plantar todo ano era dos pastores, que eram nômades. Era nessa terra que eles viviam. A riqueza deles eram os rebanhos. Jacó manda uma fortuna em presente para o irmão. E ele foi esperto, ele foi mandando aos pouquinhos. Primeiro as cabras, depois as ovelhas, depois os camelos. E avisa que é presente. E ele foi quebrantando o coração do irmão. E naquela passagem que o crente gosta de Jacó, segurou o anjo, me dá a minha bênção para depois subir. Então, foi logo antes. Era aquela noite anterior que ele está brigando com o anjo. Ele diz o texto que no dia seguinte ele venceu a batalha, mas ele saiu mancando. Ele chega para encontrar com o irmão mancando na perna. O que Jacó fazia? O que Jacó fazia? O que o pastor de ovelha faz? O dia todo andando para um lado e para o outro, atrás da ovelha. Tem desgraça pior do que ser manco? Gente, você consegue trabalhar, você que faz um trabalho intelectual hoje, você consegue trabalhar com a mão machucada? Mas você vai usar o teclado. Quem trabalha com a mão, se quebrar a mão, está quebrado. O pastor trabalha andando, como é que ele vai passar para sentar manco? Jacó lutou por uma bênção e saiu manco. Deus, não foi isso que eu pedi. Só que o irmão viu ele manco e ficou com pena. E você reclama que Deus faz o que você não esperava, você acha que é tudo contra você. E muitas vezes o que você acha que é prejuízo está salvando a tua vida.
Lembro de um pastor Castellanos pregando, que primeiro ele ganhou um relógio de ouro que valia uns 40 mil reais, 40 mil dólares. Ganhou, era o orgulho dele. Aí Deus mandou ele dar para um outro pregador. Ele deu, comprou um relógio de aço. Ele sofreu um atentado à bala. O que segurou a bala foi o relógio de aço. Você entendeu? Você reclamando do que Deus fez, que não é o que você queria. Pois é, o irmão olhou para ele, viu os filhos dele, viu os presentes dele. E presta atenção, o que ele ganhou? O que ele tirou primeiro do irmão? Num negócio justo. A primogenitura. Legalmente, quem era o herdeiro do pai? Jacó. Jacó, o Esaú entregou a primogenitura. Era de Jacó. Depois Deus entregou a bênção para Jacó, por direito. Ele era mais importante que o irmão. Mas ele vem e se curva 7 vezes diante do irmão. Ele se coloca numa posição abaixo do irmão. Ele se humilha. Ele trocou a herança. Fez o irmão trocar a herança por um prato de comida. Mas ele chega dando uma fortuna em presente para o irmão. Ele tirou do irmão o direito de ser o herdeiro do pai. Primeiro por um negócio, depois por um engano. E ele chega e se curva diante do irmão falando, eu te reconheço como uma pessoa mais importante que eu. Então, tudo que ele fez que despertou o ódio do irmão, ele, pelos seus atos, fez reparação. E diz o texto que o irmão o abraçou e chorou. E eles fizeram as pazes. Jacó não precisava mais buscar prestígio na casa do pai. Porque Deus deu a Jacó a casa dele. Naquela época, casamento, a gente acha que, safadinho, arrumar 2 mulheres e 2 concubinas. Devia ser pernambucano. Brincadeira, pessoal de Pernambuco, do Recife e tal. É que, pela estatística que eu estudei, o pessoal daqui do Sudeste para baixo, a gente não está com essa bola toda, não. Lá o negócio é mais... Vai estudar a frequência de relação entre casal. Eu estou falando sério. Eu acredito em estatística. O negócio lá é mais animado que aqui. Não sei, claro que tem gente aqui que é mais animada, mas, estatisticamente, o pessoal de lá é mais... né? Pô, o cara tinha 2 mulheres e 2 concubinas. Ainda cuidava de ovelha. Tinha 12 filhos. Ele deu uma fortuna de presente para Esaú. E continuou rico. Ele estava brigando por posição e poder na casa do pai. Deus deu uma casa para ele, do zero. Você percebe o que é isso? Vai brigar para quê? A promessa estava sobre a vida dele. O Esaú ficou tão comovido. Falou, vem morar comigo, vem morar comigo. Não. Por quê? Eles tinham temperamentos muito diferentes. A bênção que Deus tinha para Esaú era diferente da bênção que ele tinha para Jacó. Os caminhos deles não se cruzavam mais. Cada um deles ia ser pai de uma nação. Eles iam se dar bem hoje, iam se dar bem amanhã. E depois ia dar briga. Jacó sabia disso. O irmão insistiu, ele deu uma desculpa. Não, que eu tenho criança pequena, não posso correr. Vai na frente. Ele foi na frente, o irmão foi na frente, ele pegou um outro caminho. Não dava certo. Esaú era aquele cara emotivo, impulsivo, que sabe, que fica vermelho quando fala, que briga contigo, daqui a pouco te abraça e começa a chorar. Ele era esse cara assim. Jacó era um cara mais quieto, mais observador. Ele fala, meu irmão é gente boa, mas não vai dar certo. Ele foi para outro lugar.
Mas diz o texto lá no finalzinho, capítulo 35, que quando o pai deles morre, quando Isaac morre, os dois sepultam o pai juntos. Por que esse detalhe aparece no texto? Para você entender que eles não viveram juntos. Mas eles continuaram sendo amigos. A gente é muito revanchista. A gente quer estar certo o tempo todo. A gente quer usar o nome de Deus para dizer que a gente tem razão. A gente fica orando contra o irmão, orando contra o crente, orando contra o parente. Parece uma causa judicial diante de Deus, apresentando os seus argumentos, tentando que Deus puxe a justiça para o teu lado. E muitas vezes a gente quer partir para o confronto. Eu sei o Deus a quem eu sirvo. Sabe nada. Soubesse, não estava brigando. A promessa que Deus tem para a sua vida vai se cumprir a partir de Deus. Nem que seja do zero. Você às vezes fica tentando fazer as coisas do teu jeito, torto. Deus tem que tirar tudo de você, te fazer começar de novo, para você entender que não se faz a vontade de Deus do jeito do diabo. Brigando, trapaceando, com corrupção. Deus não abençoa essas coisas. Do jeito de Jacó, ele conseguiu a primogenitura e a bênção. A lei estava do lado dele. Ele ia fazer o quê? Matar o irmão primeiro, quando o pai morresse? Esaú era mais forte. Botava veneno na comida dele, juntava 3. Era isso? Sai de fai para não brigar. Mandar ele arrumar uma noiva sem dinheiro. Tá bom, Deus é comigo. Arrumou um tio, sogro, ladrão. Tá bom, Deus é comigo. Vai trabalhar de noite. Tá bem, Deus é comigo. Mudou o trato. Deus é comigo. E confiando em Deus, ele foi prosperando, enriquecendo, gerando filhos, matando urso, matando leão, matando raposa, e tocando a vida. E aí volta para casa, chega em casa manco, amém, Deus é comigo. E Jacó é o pai de Israel. Tem povo mais perseguido que o povo judeu? O holocausto foi só o último. Os palestinos estão com 40 foguetes em Israel. Israel responde com 2, a imprensa está toda contra o judeu, mostrando o palestino morto. Por quê? Porque o mundo vai estar sempre contra Israel. Por causa de Deus. O Ocidente, a cristandade, cansou de matar judeu. A Idade Média inteira matando judeu. E eles estão aqui. E a gente que é crente, a gente é perseguido sim. Mas as promessas de Deus sobre a sua vida vão se cumprir. A questão não é fazendo contenda contra o seu irmão que você vai alcançar a bênção de Deus. Não é dizendo para ele que você é melhor que ele porque você é crente. É se humilhando. Porque Deus é contigo. Não é brigando pelo que você não pode rever, é orando e trabalhando, porque Deus é contigo. E o que Deus tem para você, ninguém tira. Mas se Deus permitir que tire, é porque Ele tem outro caminho. Deus é contigo. Olha a conta de Jacó. A gente olha o Jacó que enganou. Mas esquece de olhar o Jacó que nunca reagiu com violência. Que nunca se rebelou. Que nunca pegou na espada contra ninguém. Que nunca usou o nome de Deus como argumento para fazer briga. Hoje é o dia do culto da família. E você tem parente que nem convidou para a igreja porque não quer encontrar com ele. E se ele te ligar, você não atende. Atende? Que culto da família é esse? Quem é o teu Esaú?
Gosto muito da oração de São Francisco de Assis. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Rapaz, tem crente que tinha que aprender a rezar. Porque é instrumento de tudo menos de paz. Misericórdia. De vez em quando a gente tem que rezar um pouquinho também. Porque a oração de São Francisco não é para São Francisco, né? Se fosse, não podia, era idolatria. Mas a oração, como ele orou, se for daquele jeito, eu acho que eu oro também. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Quem é o membro da tua família que você não queria ver aqui na igreja hoje? É o ex-marido? É a nova mulher do ex-marido? Aquela! É o irmão da igreja? Quem é? Esse é o último domingo. Apóstolo João falou. Essa eu anotei. Para dar referência. 1 de João 4. Primeira de João 4:20. Se você não ama o seu irmão a quem você vê, você não ama Deus a quem você não vê. Porque o seu irmão foi criado à imagem e semelhança de Deus. O seu irmão é a imagem de Deus perto de você. Se você não consegue amar o seu irmão, você não consegue amar Deus. Então hoje, a minha oração é por reconciliação. Levante e vamos orar. Você vai assumir diante de Deus o compromisso de se reconciliar com esse irmão que você já não ama mais. Ah, mas ele te fez mal. Fez. E a conta dele vai chegar. Porque Deus não tem o culpado por inocente. Você não perdoa para Deus não tratar com o pecado do outro. Você perdoa para Ele não tratar com o seu. Porque ter mágoa também é pecado. O pecado do outro, Deus vai cobrar dele. O problema é dele. Perdoa para Ele não cobrar o seu. Pecado da mágoa, pecado da contenda, pecado de tudo que você faz para prejudicar o outro, para se vingar. Isso tudo também é pecado. Hoje feche os olhos, pede perdão a Deus, peça perdão a Deus e vá diante do seu irmão, do jeito que Jacó foi diante de Esaú, se humilhando, fazendo reparação se você prejudicou, não querendo ter razão, mas confiando nas promessas de Deus sobre a sua vida. Confie em Deus. Botar um louvor enquanto o pessoal ora. Pedi para o Luciano cantar um louvor com a gente enquanto você ora. Mas não fica cantando não. Primeiro você faz a sua oração. É um momento de introspecção. Canta, mas primeiro faz a oração. Quem é esse parente que você não consegue mais andar com ele? Que você tem orado contra ele? Que você tem buscado vingança? Que você tem se exaltado diante dele? Quem é? Te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti, que conceda sua graça e te dê paz.
por ti, é contigo, é por ti, é contigo. Amém. 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 Alô? Agora eu quero fazer um convite. Se você ainda não está com a sua família, procura a sua família e sentem juntos. Eu vou pedir para as famílias do Ministério de Louvor virem aqui à frente, para a minha família vir aqui também, papai, mamãe, Jaqueline, Rebeca e Daniel. Vamos ficar aqui na frente. Todas as famílias aqui na igreja juntas. Pode se movimentar, aproveita, perto do seu pai e da sua mãe. Se você veio convidar de alguém, senta perto dos seus convidados. Isso. Irmãos, a gente tem que voltar a tomar cuidado. Tem Covid rondando de novo. Vocês estão vendo no jornal que tem uma outra epidemia chegando por aí. A gente já está sugerindo que os mais velhos, as pessoas do grupo de risco, voltem a usar máscara. Não é obrigatório, porque o governo não tornou obrigatório. A gente está só sugerindo, mas tomem cuidado, tá bom? De manhã tinha menos gente, nós chamamos as famílias à frente. Mas eu olhei a quantidade de gente que tinha no salão, eu achei que não convinha juntar todo mundo aqui, tá bom? Eu sei que a gente está carente, ficou sem poder abraçar muito tempo, mas tem que voltar a tomar cuidado, tá bem? Acompanhem o jornal e fiquem de olho. Vamos ficar aqui juntos assim mesmo. Eu sei. Tem um vídeo para passar. Mas a gente cantou. Você se reconciliou com o seu irmão e com isso se reconciliou com Deus. Agora vamos orar pelas famílias. Deus, a primeira coisa que o Senhor instituiu no mundo foi a família. Antes da igreja, antes do Estado, antes das leis, o Senhor nos deu a família. Senhor, nós te agradecemos porque é o teu plano que o homem deixe seu pai e a sua mãe, se unam à sua esposa e que sejam uma só carne. Nós te agradecemos pelo privilégio de gerar vidas eternas, segundo a tua imagem. Nós te agradecemos porque o Senhor nos deu um marido e mulher um ao outro para cuidarem de si ao longo da vida. Para cuidarem dos filhos até que eles cresçam, para cuidarem dos pais quando já são idosos, porque o Senhor nos deu, ó Deus, uns aos outros. E Pai, como tudo que vem de Ti, o mundo hoje se levanta contra a família, contra o casamento, contra o amor e o respeito entre cônjuges, entre pais e filhos. O mundo se levanta contra tudo que o Senhor institui, ó Deus, e nós nos colocamos como baluarte. Guarda os nossos casamentos, Senhor. Pai, nós somos seres imperfeitos que erram. Dá-nos o dom de perdoar uns aos outros do mesmo jeito que o Senhor nos perdoa. E nos aceita de volta mesmo quando nós erramos tão feio. Coloca sobre nós uma unção de perdão para que nós perdoemos. Pai, muitos aqui já não falavam com o irmão ou com o parente. E hoje fizeram uma reconciliação, ó Deus. Nos dê humildade para buscar a reconciliação. E Pai, em nome de Jesus, coloca humildade no coração do outro para receber. E aqueles que não conseguiram se arrepender, que consigam, ó Deus. Fala com eles. Que haja paz em todas as nossas famílias. Também pedimos por aqueles que estão lutando por sustento, ó Deus, estende a tua mão e traga prosperidade sobre as famílias. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém.
Pode sentar, vamos passar o vídeo. Tá. Que Deus abençoe a sua família. Amém? Tá. Casa será uma casa de bênção. Aleluia. Minha casa será um pedaço do céu. Nela estarão reunidos adoradores que só exaltam ao Deus verdadeiro e fiel. Minha casa será uma casa de bênção. Aleluia. Minha casa será um pedaço do céu. Nela estarão reunidos adoradores que só exaltam ao Deus verdadeiro e fiel. Irmã Luciana, por favor. A paz do Senhor. Na última quarta-feira foi a formatura do pastor Rafael no mestrado. E nós, como igreja, do Ministério de Mídias, queremos fazer uma homenagem para o senhor. Queria que o senhor se colocasse aqui. Amém? Que o Senhor abençoe e fortaleça. Nós ficamos em oração e vimos todo o esforço do Senhor. Então, isso é uma singela homenagem que a igreja estamos em oração pelo Senhor, tá? Eu queria chamar 2 pessoas especiais para homenagear o pastor Rafael com uma pequena lembrança. Rebeca e Daniel. Queria chamar a pastora Inês, que vai orar e passar uma palavra da parte do Senhor. Amém, a paz, irmãos. A Bíblia diz, né, alegrai-vos com que se alegram, chorai com os que choram. E tantas vezes a gente está com o irmão lá chorando, né, pastor? Então, na hora de alegria é tão bom, né, a gente poder se alegrar e agradecer ao Senhor as bênçãos, né? E o pastor tinha como sonho até isso, né? CPAD, o FRJ, fazer o mestrado. Foi bênção do Senhor, porque ele tinha esse sonho, né? E Deus deu, né? Deus é sempre maravilhoso. A Bíblia diz, né, em Provérbios, lá 16:3, que para nós apresentarmos os planos a Deus, para eles darem certo. E nós sabemos que o nosso pastor fez isso, né, desde sempre, para que o Senhor pudesse estar cumprindo isso. E agora ele já está no doutorado, nós também vamos nos alegrar. Continue orando por mim, ficou mais difícil. É verdade, mas é assim mesmo, Deus gosta. Deus quer te honrar, né? Apresente teus planos a Deus, não deixe de sonhar. Nosso pastor está aqui nos dando esse exemplo, e Deus vai usá-lo muito, e que te use nesses lugares todos, né? Porque o mundo acha que o crente é aquele pobre coitado, que não teve mais nada o que acreditar. Então, né, como dizem lá na escola para mim também, cada um tem sua muleta. Aí eu respondi, tá, o meu é Torre Forte, não é muleta. Torre Forte é o nome do Senhor, e para ela correm os justos. Então, fomos feitos justos no Senhor e corremos para Ele. Deixa eu deixar a palavra que Deus deu também para o pastor, né, de muitas que eu fiquei pedindo a Deus. E Deus vai cumprir todos os seus propósitos na tua vida. E Ele disse isso para ti. Não é isso não. Ele te declarou
ó homem, o que é bom, e que é o que o Senhor requer de ti, senão que pratiques a justiça, ames a benevolência e andes humildemente com o teu Deus. Amém? Miqueias 6:8, tá? Que o Senhor deu, e assim mesmo Deus vai te honrar, né? Lá no meio dos que estão lá por cima, mas sempre humildemente com o nosso Deus. Amém? Porque Deus ama isso. Tua igreja se alegra contigo. Amém? Vamos ficar de pé. Vamos orar pelo nosso pastor, por todo o ministério e plano que Deus tem na vida dele. Pai querido, Deus amado, nós te adoramos nesta noite. Muito obrigada, Senhor. Nos alegramos com o nosso pastor, com a sua família, por mais essa vitória. Muito obrigada, Senhor, que tu possas a cada dia cuidar do teu filho, a cada dia o anjo que tu colocaste nesta igreja, Senhor, para interceder por nós, vai abençoando, Senhor. Tu queres mesmo, papai, fazer honrar o teu nome, onde quer que estejamos. Tu és Deus que faz isso e vai operando cada vez mais, abençoando, Senhor, para que todos vejam. A tua palavra diz que não fomos chamados para a cauda, mas para a cabeça, Senhor. Então nós queremos estar mesmo honrando o teu nome com estudo, com posições boas neste mundo. Ah, Senhor, honrando o teu nome e dizendo que tu és o nosso Deus, que cumpre os propósitos, que cumpre sonhos, Senhor. E fazendo a nossa parte, tu és o Deus que diz o sim e o amém. Nós te agradecemos por essa bênção e abençoamos teu filho em nome de Jesus, como igreja do Senhor, amém? Amém, aleluia. Podem sentar. Obrigado. Me pegaram de surpresa. Eu não esperava mesmo. Eu quero fazer justiça à COPEAD e ao FRJ. Eu fiz 2 anos de mestrado. Eu fui o último colocado na seleção para entrar, o que já foi muito bom. Terminei em 8º. Me aceitaram direto no doutorado, o que não é o costume. O costume é você ficar pelo menos um ano esfriando, esperando vaga para poder entrar. Em nenhum momento eu fui desmerecido ou constrangido pelo fato de ser evangélico e pastor. Nunca. Pelo contrário, respeitaram a minha fé, respeitaram a minha história de vida, perguntaram como é. Numa turma de 28 alunos, tínhamos 4 filhos de crente, mas só 2 eram cristãos de fato praticantes. Eu e outro batista. E em nenhum momento eu fui destratado. Estou fazendo um curso de antropologia no Museu Nacional, antropologia da religião, no Centro de Estudos da Religião, uma turma completamente heterogênea. E, de novo, em nenhum momento eu fui constrangido ou desmerecido. E eu fui preparado para ser. Então, eu quero te dizer o seguinte, nem sempre o que dizem é verdade. Né? São as melhores escolas do estado, uma das melhores do país, e tem gente lá que respeita a fé. Estou falando para vocês não terem medo, terem ousadia. Às vezes aqui embaixo tem um sujeito medíocre que aproveita de uma posição de ascendência para te pisar por causa da sua fé. Continue em frente. Lá em cima tem gente muito boa esperando por você. Amém? Que Deus te abençoe. Tainá para os anúncios. Boa noite. Terça-feira, às 15 horas, tem a tarde da bênção. E às 20 horas tem os homens de oração. Você que pode, esteja presente. Quarta-feira, quarta no altar, às 20 horas, do culto de louvor, oração e palavra de Deus. Sábado, o próximo sábado, acho que já é, a consagração, que sempre é no primeiro sábado do mês. Você que pode, tire esse tempo para você abençoar e consagrar o mês de junho que está se iniciando. Domingo, às 9 horas, Escola Bíblica Dominical. Às 10h30, o culto de louvor e adoração. Às 18 horas, classe de jovens e adolescentes. E às 19 horas, o culto de louvor e adoração. O passeio dos jovens, que era para dia 24, foi adiado para o próximo sábado. Então, você que não podia ir, agora pode.
agenda, manda uma mensagem no grupo, ou fala comigo ou com a Manu, que a gente vai estar organizando os comes e bebes, que é um piquenique, vai ter um momento de louvor, brincadeira, palavra. Então, você que pode, ou você convide seu filho, ou algum jovem que você conheça para estar nesse momento de comunhão conosco. E dia 5 de junho vai ter uma cantina do Jet Dance, para a gente estar arrecadando dinheiro para uma nova apresentação. E o menu vai ser panqueca de carne e frango com arroz e salada. Saladinha de alface, tomate e cebola. Então, você também que quer já deixar reservado, fala com a Clarinha ou fala comigo para a gente já estar anotando o seu pedido. Campanha do quilo. Você que pode, traga 1 quilo de alimento para a gente poder estar juntando e abençoando aquelas famílias que ainda estão precisando, ou aquelas famílias que possam vir precisar. Então, eu que sempre tento refletir, tenta tirar um item que você acha que a outra pessoa não vai pensar. Às vezes, um item de higiene, ou algum alimento, uma linguiça, uma carne seca, que pode estar contribuindo também. O nosso bazar está acontecendo lá atrás. Você que se interessar por alguma peça, dê o seu nome, deixa anotadinho. Você que tem uma peça parada em casa, separe e traga também. A cantina hoje é pizza de calabresa, mussarela, frango catupiry e chocolate. E também tem sanduíche natural, doces, salgados e bebidas. Você vai falar? A gente também está tentando fazer com que você que sentiu falta de um irmão, olhou para o lado, cadê aquele irmãozinho que sentava aqui do meu lado? Procure ele, mande uma mensagem, procure saber que às vezes ele só está precisando de uma palavra amigo, às vezes você mandar só um louvor para ele, o Senhor já vai trabalhar com ele vai estar aqui conosco numa próxima semana, numa próxima oportunidade. Não deixe de evangelizar aquele amigo que está um pouco distante. E uma semana abençoada? Amém. A gente já queimou os pedidos de oração do ano passado. Se você quiser, tem uma folha, um time da igreja, para você anotar os seus. Colocar na caixinha de madeira. Está onde a caixinha, amor? Está aqui atrás. Outra coisa. Relembrando, sábado tem consagração. Sábado é dia 4. Tem consagração. Amém? 9 da manhã. Vocês estão vendo a propaganda do Festival de Esperança com Franklin Graham na Praia de Copacabana no dia 11. Não é um culto para crente, é um evento de salvação. Vão estar presentes cantores internacionais e nacionais, gente em primeira linha, Fernandinho, Aline Barros, mas assim, o objetivo é produzir salvação. Quem já está fazendo o curso de evangelismo, a gente já está evangelizando nas casas, e esse aqui é o convite para você mandar para você quem você quer levar. Perguntaram quanto ônibus, eles deram um ônibus para transportar a gente, tá? O ônibus é de graça, 0800. Vai buscar a gente na igreja. É 4 da tarde no dia 11. Ainda não falaram que horas o ônibus vem, mas ele vem. Eu falei, olha, um ônibus só. Desculpa, a experiência falou mais alto que a fé. Então, eu falei, bom, um ônibus só, porque senão... Né? Mas assim, se precisar, eu ainda posso pedir outro. Não é garantia que vai conseguir. Só que o ônibus tem 46 lugares, tem umas 30 pessoas só. Então, primeiro, eu quero te convidar a reforçar o convite para você ir. Segundo, não é para você ir sozinho. Se quiser ir sozinho, vai. Mas a ideia é você chamar alguém. Pega esse convitinho, leva para a pessoa, tem lá na porta, tá bom? Convida a pessoa para ir com você. Vai ter um ônibus aqui na porta da igreja, levando a gente para Copacabana. Eu não recomendo que você vá de carro. Parar na Zona Sul sem evento já é ruim. Se você não quiser ir no ônibus da igreja, vai de trem e de metrô. É minha sugestão, mas você que sabe. Se quiser ir no ônibus da igreja, vai ser um ônibus de turismo bom, de 46 lugares, direitinho, vai pegar a gente aqui e levar lá. Não deixe de convidar, tá bom? Porque assim, se na última hora aparecerem mais 40 pessoas, já foi. Então, se tiver que pedir ônibus, eu posso tentar conseguir. Mas por hora, tem 46 lugares e 30 pessoas. Eu recomendo que você leve o teu parente, teu amigo. Eu já vi o Franklin pregando, ele prega muito bem. É uma mensagem de salvação, simples, ele não enrola. Ele vai direto ao ponto e é a maior operação de salvação que eu já vi na minha vida. Eu fui no Festival de Esperança de Fortaleza, no Castelão. Antes de fazer o apelo, as pessoas já estavam de pé para aceitar Jesus. As pessoas que estavam trabalhando no estádio, porteiro, segurança, faxineiro, vinham falar com a gente. Eu estava lá como observador, como pastor, pedindo para aceitar Jesus no corredor, pedindo para se reconciliar com Deus. É uma coisa linda. Ele tem uma equipe de oração fantástica.
Se você quiser levar alguém, se você tiver alguém que precisa aceitar Jesus, leva no Festival de Esperança. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar encerrando, antes que a minha garganta acabe. Pai, obrigado pelo mês da família, por tantos cultos abençoados. Leva-nos, ó Deus, em paz agora de volta aos nossos lares, cobertos por teu sangue, guardados de todo mal. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo sejam convosco e com todo o povo salvo, hoje e sempre. Amém.